Olá pessoal, sou a Bárbara e hoje eu vou falar um pouco sobre alguns aspectos da resposta imune inata em comunicação para estimular o início da resposta adaptativa. Vamos lá? Bom, para início, vamos lembrar que a resposta imunológica, também chamada de imune ou imunitária, ela é caracterizada por uma resposta coletiva e coordenada de um conjunto de células, tecidos, órgãos e moléculas responsáveis pela retirada de agentes ou moléculas estranhas do nosso organismo e que tem como finalidade principal manter a homeostasia dinâmica em um organismo vivo, ou seja, um equilíbrio imune. O sistema imune ele é dividido em dois tipos de imunidade que caracterizam dois tipos de respostas: a imunidade inata ou natural e a imunidade adquirida ou adaptativa. Embora sejam respostas distintas, elas interagem entre si para proteger o corpo da invasão de micro-organismos invasores. E para diferenciar um pouco essas duas respostas, temos algumas características um tanto distintas a considerar, como por exemplo, a imunidade inata é a nossa primeira linha de defesa do organismo. É como se fosse uma proteção inicial contra os micro-organismos com o qual o indivíduo já nasce, ou seja, ela já é existente antes mesmo da infecção. É uma resposta rápida, não específica e limitada aos estímulos estranhos ao corpo. Já a imunidade adaptativa, ou adquirida, ela é ativada em função de um contato com um determinado agente infeccioso. Por isso, ela cria uma linha de defesa específica, apresentando uma resposta mais específica a cada tipo de infecção. Por isso, ela é adquirida ou produzida após um contato ou exposição. Existem componentes que agem em cada tipo de resposta. Por exemplo, os principais componentes da resposta imune inata têm como barreiras físicas, químicas e biológicas, como células epiteliais, células fagocíticas, como macrófagos, células dendríticas, neutrófilos, células NK ou natural killer, sendo que os macrófagos e células dendríticas também podem agir como células apresentadoras de antígenos. Mas ainda na imunidade inata nós temos as proteínas séricas, como as proteínas do sistema complemento, e também citocinas. Já na imunidade adaptativa, nós temos as células dos linfócitos T e B, linfócitos TCD4, também chamados de T helper ou auxiliares, TCD8, também chamados de T citotóxicos, e os linfócitos B, junto aos seus produtos secretados, também chamados de anticorpos. E existem alguns tipos de linfócitos T que agem tanto no sistema imune inato quanto no sistema imune adaptativo. Dessa forma, observamos que um mecanismo de defesa do hospedeiro ele é um sistema integrado das duas respostas, sendo a imunidade inata responsável por reconhecer o patógeno e ou a substância estranha, agir rapidamente sobre eles e apresentar posteriormente as células T. Já o sistema adaptativo é responsável por reconhecer o antígeno via células apresentadoras de antígeno, ativar esse sistema e combater a invasão por células efetoras e, posteriormente, produzir e liberar citocinas que vão ajudar ambos os sistemas. Então, há uma cooperação entre as respostas a fim de eliminar o problema no organismo e manter o equilíbrio imune. Mas tudo se inicia pela resposta imune inata. Afinal, é uma resposta que já está preparada para o combate antes mesmo de qualquer infecção. Afinal, ela está presente o tempo todo e em todos os indivíduos, independente de contato ou exposição prévia a micro-organismos e patógenos. Tem como principais tipos a inflamação e a defesa antiviral. Age sobre estruturas comuns a vários antígenos, como por exemplo os que nós conhecemos de padrões moleculares associados a patógenos como PAMPs, aos danos, os DAMPs e outros. Dessa forma, esse tipo de resposta ele é incapaz de distinguir variações antigênicas específicas entre os micro-organismos, justamente porque eles reconhecem partículas comuns a vários antígenos e imunógenos. Não menos importante, a resposta imune inata ela tem um papel fundamental na defesa do organismo ao estimular as respostas imunes adaptativas
contra agentes infecciosos. Então, dessa forma, nós podemos concluir que a resposta imune inata ela é capaz de prevenir e controlar diversas infecções, mas também tem a capacidade de otimizar as respostas imunes adaptativas contra diferentes tipos de micro-organismos. A imunidade inata é responsável pelo aviso da presença de uma infecção, acionando assim os mecanismos de imunidade adaptativa contra os micróbios causadores de doenças. Mas de que forma existe essa comunicação? Bom, a resposta imune inata ela fornece sinais que atuam em conjunto com o antígeno para estimular a proliferação e diferenciação de linfócitos T e B específicos para antígenos. À medida que a resposta imune está fornecendo a defesa inicial contra os micro-organismos, como por exemplo macrófagos ou até mesmo neutrófilos, fagocitando e destruindo micro-organismos, após o reconhecimento de padrões moleculares comuns a vários antígenos, como os próprios PAMPs, por meio de receptores do tipo TOL ou outros tipos de receptores de reconhecimento padrão, estimulam a secreção de citocinas pró-inflamatórias e quimiocinas, que, por sua vez, estimulam ambas as respostas, tanto inata quanto adaptativa. Mas, ao mesmo tempo, a imunidade inata também põe em movimento a imunidade adaptativa, como, por exemplo, as células dendríticas ou macrófagos ativados funcionando como APCs, células apresentadoras de antígenos, aumentando a expressão de moléculas co-estimulatórias, aumentando a expressão de moléculas de NHC de classe 2 e todo o maquinário necessário para a apresentação de antígenos aos linfócitos naive, para então estimular a imunidade adaptativa. E para que haja essa estimulação por meio da ativação dos linfócitos, são necessários dois sinais distintos. O primeiro, sendo a apresentação e o reconhecimento de antígeno, e o segundo sinal, sendo realizado por moléculas que são produzidas durante as respostas imunes inatas aos micro-organismos ou células lesionadas. Esta ideia é chamada de hipótese dos dois sinais. A necessidade do sinal 1, ou seja, reconhecimento e apresentação do antígeno, garante que a resposta imune subsequente seja específica. Já a necessidade de estímulos adicionais, gerados pelas respostas imunes inatas aos micro-organismos, ou o sinal 2, ele garante que as respostas imunes adaptativas sejam induzidas apenas quando existe uma infecção danosa e não uma reação a antígenos inofensivos e ou próprios do nosso organismo. Então, nós conseguimos ver a interação das respostas, onde os produtos derivados da imunidade inata, em resposta aos micro-organismos, geram um sinal que irá desencadear a resposta imune adaptativa por meio da proliferação e diferenciação dos linfócitos. Essas moléculas do sinal 2, produzidas durante as respostas imunes inatas, incluem, por exemplo, a expressão de moléculas co-estimuladoras, como a molécula B7, e a secreção de citocinas, como, por exemplo, a IL-12, que são necessárias para a proliferação e diferenciação das células T. Mas também existem outras moléculas de sinal 2, também derivadas da imunidade inata, que são produtos do sistema complemento, que auxiliam no reconhecimento por células B e também secreção de citocinas, também necessárias para a maturação de células B. Então, nós conseguimos ver que as citocinas, elas secretadas pelas células do sistema inato durante as respostas imunes inatas aos micro-organismos, eles estimulam a proliferação e diferenciação dos diversos linfócitos nas respostas imunes adaptativas. E aqui seguem exemplos de citocinas secretadas por células estimuladas por PAMPs, agindo nas células TCD4 positiva, TCD8 positiva e células B, como por exemplo IL-12, ajudando na estimulação da diferenciação de células TCD4 imaturas, as células efetoras TH1, IL-1, IL-6 e IL-23, estimulando a diferenciação de células TCD4 imaturas, as células efetoras TH17, e IL-15, auxiliando na sobrevivência das células TCD8 de memória, e IL-6, auxiliando na produção de anticorpos por células B ativadas. Bom, então,
nós conseguimos ver um pouco que a resposta imunológica, ela inicia com a resposta imune inata, que é capaz de combater infecções por meio de respostas inflamatórias e antivirais, com ativação do sistema complemento, ativação de facócitos, secreção de citocinas pró-inflamatórias, tudo com o intuito de prevenir a disseminação e conter uma infecção. Mas, simultaneamente, em caso de ultrapassagem dos agentes infecciosos pela barreira humanitária inata, a imunidade inata ela informa o organismo, por meio das APCs, células apresentadoras de antígenos, sobre a invasão de micro-organismos, acionando assim os mecanismos da imunidade adaptativa com as respostas imunes humoral e mediada por células. E novamente aqui, nós verificamos a conexão de todo um sistema imunológico a fim de promover a homeostasia e equilíbrio imune no organismo. Bom, gente, é isso e obrigada.